Hoje nós vamos mergulhar numa história de fé, amor e resiliência com Fernanda Luiz do Vale Perim, uma mulher cuja jornada para a maternidade é um testemunho poderoso de perseverança e esperança. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Gente, esse episódio é muito especial porque ele vem de um agradecimento de vocês que estão ouvindo aqui, que estão sempre me apoiando. Eu tive um episódio no qual eu compartilhei um pouco sobre a minha jornada, as minhas sombras, as minhas crenças e a minha cura em relação à maternidade, ao feminino. E muitas de vocês vieram me mandar feedbacks contando como a história de vocês se assimilavam com a minha de alguma forma, ou contar simplesmente de vocês, enfim, eu tive muito esse apoio, eu queria muito agradecer essa comunidade que a gente tem aqui, que a gente pode falar sobre coisas mais profundas, sobre coisas mais rasas e tá tudo bem, todo mundo se entende, eu sinto que é um lugar seguro pra gente acolher tudo isso, então eu queria começar assim, agradecendo vocês, até porque a história que a gente vai ouvir hoje veio de uma ouvinte do Bat Talks, que trocou um pouquinho comigo quando ouviu esse episódio que eu gravei sobre a maternidade, um episódio solo, e ela tem uma história muito diferente da minha, e é justamente por isso que eu quis trazê-la. Ei, eu tenho uma novidade para você que, assim como eu, gosta de se alimentar de uma maneira saudável, mas que não abre mão de uma boa refeição gostosa e cheia de sabor. A Agrofit, que é um estabelecimento que tem tanto em Itapema quanto aqui em Balneário Camboriú, é o lugar certo, porque eles têm desde o café da manhã, vários tipos de lanche, eles têm um buffet de almoço totalmente equilibrado, livre de leite, glúten, e eles também têm várias opções congeladas que você pode levar para casa. Eles têm um empório maravilhoso e o melhor de tudo é que agora a gente tem 10% de desconto. É só a próxima vez que você for visitar a Agrofit, você usar o cupom BARBARASENS10 e você vai ganhar 10% de desconto. Além disso, você ainda vai acumular pontos para ter outros benefícios na loja. E como vocês podem ver, a Agrofit está aqui com a gente, nutrindo os nossos convidados e também as nossas conversas. Então não deixe de aproveitar esse cupom que foi feito especialmente para vocês e coma de maneira saudável e deliciosa. Seja muito bem-vinda, Fê! Obrigada. Posso te chamar de Fê? Claro, com certeza, então, por favor. Que bom. Obrigada pelo convite. Primeiro, meu Deus, tô me sentindo lisonjeada de estar aqui. Que é uma honra, tô muito feliz mesmo. E com essa experiência, né, de ter essa troca de histórias tão diferentes, assim. Foi muito legal porque a gente está se conhecendo hoje, mas a gente já, né, você já estava ali conversando comigo e quando você veio me dar o feedback que tinha ouvido o episódio, você falou, nossa, Bá, eu tô arrepiada ouvindo o seu episódio, porque a minha história é completamente diferente. Exatamente. E assim, a cena, né? Eu tava lavando a louça e eu deixo ali o celular rodando, alguma coisa que eu gosto de assistir e tal, e coloquei lá o teu vídeo. Aí quando eu ouvi você falar, e eu comecei a me olhar dessa forma, assim, como que eu era? E é claro, assim, que eu sempre tive essa consciência de, um dos meus sonhos é ser mãe, eu quero ser mãe, né? Mas com o teu vídeo eu comecei a fazer uma retrospectiva e ver como foi para mim desde a minha infância. Então quando você fala, então eu fui buscar isso no meu passado, eu fui buscar isso no meu passado. E eu comecei a me arrepiar, eu falei, meu Deus do céu. Que legal, né? Olha só. E é esse o meu intuito, assim, sabe? Que com essas conversas que a gente tem aqui, possam gerar insights para as pessoas das suas próprias histórias, das suas próprias vidas. E elas refletirem sobre isso, sabe? Muito. E assim, claro, me veio todas essas lembranças, né? E a vontade de falar contigo a respeito. Mas eu nunca cheguei nesse assunto especificamente buscar essa questão espiritual, constelação. Eu adoro constelação familiar, que eu ouvi que você falou ali, né?
E, cara, eu, tipo, parei pra pensar assim, será que tem alguma mensagem pra mim aí dessa constelação, desses antepassados, dessas antepassadas aí, como que foi a história delas, né? Pra poder trazer pra minha vida. Então, é algo que depois, agora que sempre fica, né? Exatamente. Agora eu vou querer saber um pouco melhor como funcionou tudo isso aí pra ver o que refletiu em mim. Legal. Então, acho que a gente pode começar, né? Você contando pras pessoas sobre as suas primeiras memórias relacionadas ao desejo de ser mãe. Legal, legal. Então, eu era aquela menina que sempre adorava ficar com boneca, ter as bonequinhas. Então, eu era sempre a mamãe. E aonde eu ia, eu levava a bonequinha enrolada na cobertinha, com mamadeira, com bolsinha para troca. Era uma mãezinha mesmo, né? E eu lembro, assim, que eu tinha um amor pelas minhas bonecas, que, assim, como se fosse um bebê de verdade, assim. Então, onde elas estavam, tinha que estar confortável, eu não podia largar em qualquer lugar, tinha que estar tudo certinho. Então, eu acho que essa é a primeira memória que eu tenho, assim, que me liga mais à maternidade, esse desejo, essa vontade de ser mãe, né? Você acha que as bonecas influenciaram, talvez, de alguma forma, em como... Sabe, tipo, como isso se manifestou, talvez? Eu acho que, na verdade, é o contrário. Eu acho que isso é uma coisa que sempre veio de mim e que a boneca... Você refletia na boneca. Eu refletia na boneca, assim, com certeza. Porque eu vejo, por exemplo, as minhas filhas, elas têm um monte de boneca, mas elas não têm... A mais novinha até, ela é mais cuidadosa nesse sentido. A mais velha nunca foi muito de brincar de boneca. Mas, assim, eu vejo entre elas e até outras crianças, outras amigas, né, quando eram crianças, meninas da família também, que não era tão parecido quanto eu era. Eu lembro até de uma situação, assim, que uma prima minha falou assim pra mim, se você tivesse uma casa que você pudesse, que fosse só tua e você pudesse escolher o que você quis, o que você quer, o que você ia colocar nessa casa? Eu imaginava uma casinha de boneca. Eu quero que tenha uma cozinha, um fogãozinho, não sei o que. Ela, nossa, eu ia querer um puff, uma baita de uma televisão e não sei o que, sabe? Então, assim, como eu já tinha esse olhar, assim, muito pra casa, pro lar, sabe? Eu já tinha dentro de mim feminino. Essa coisa do cuidado mesmo, do feminino, é isso aí. É, muito interessante. Se você não assistiu ao episódio no qual eu contei, né, sobre essa minha experiência com a maternidade, eu ainda não sou mãe, mas eu não queria engravidar. E eu sempre tive completamente... Não que eu não gostasse de brincar de boneca. Era, acho que talvez como suas filhas. Eu sempre gostei de crianças. Mas eu tinha uma certa aversão a ficar grávida. Eu tinha várias crenças. Inclusive, se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Porque, enfim, é completamente diferente da história da Fernanda. E por isso que eu quis trazê-la e entender um pouquinho mais sobre esse desejo de sempre querer ser tão diferente do meu. É verdade. Né? Mas enfim, quando a gente é criança, brinca e tal, na adolescência, continuou este desejo? Então, aí refletindo, eu fui chegando lá, né? E lembrei que quando eu estava na adolescência, assim, eu não sei se por falta de informação, mas na minha época tinha algumas meninas adolescentes que engravidavam, Sim, né? acho que todo mais mundo, né, do que hoje em dia. Sim. Então, assim, na época, meu Deus, eu lembro que a gente via, meu Deus, a fulana engravidou, não sei o que. Sempre eram meninas um pouco mais velhas que eu, mas ainda assim adolescentes, né? Sim. Assim, eu morria de curiosidade. Enquanto a maioria morria de medo. Mas assim, e pela gravidez, não é nem em relação a namorado, a menino, nada. Mas assim, eu queria saber o que ela estava sentindo, eu queria saber, eu não sei, pra mim, como se ela tivesse, assim, um poder, sabe? Eu falava assim, meu Deus, nunca teve uma menina assim, que eu consegui estar muito próxima. Sempre eram meninas que estavam um pouco distantes de mim, na mesma escola e tal. Mas eu tinha muita curiosidade. Eu acho que se eu pudesse, assim, se eu tivesse a oportunidade, eu parava do lado e perguntava tudo. Eu ia querer acompanhar, ia querer saber o que ela estava sentindo, como que estava sendo todo o processo. Eu ficava encantada, assim, sabe? Apesar de saber que, claro, numa adolescência isso não é uma coisa tão legal, né? Porque acaba pulando etapas e antecipando responsabilidades que, né, não é o momento. Mas eu acho que se fosse pensar só na questão ali da gestação, do bebê e desse poder do feminino de gerar uma vida, eu não tinha essa noção, mas aquilo sempre me fascinou. É interessante porque eu e as minhas amigas, a gente morria de medo e a gente olhava, a gente jogava, não sei o quê.
E eu nunca tinha ouvido ninguém falar que ficava fascinada. Tipo, como será que é? Olha como ela é poderosa. Não, a gente subjugava, né? Tipo, a gente... Sim. Nossa, que coisa errada. Porque era o que a gente ouvia. Sim, claro. Então eu fico curiosa. O que você provavelmente não ouvia em casa que era feio, que era ruim? Como é que era essa questão com os nunca teus foi pais? um assunto muito abordado, assim, né? Até porque eu sou filha de pais separados e a parte da minha adolescência, eu sempre morei com meu pai. Então, assim, ele falava as coisas meio nas entrelinhas, né? Não era uma coisa tão explícita, mas, tipo, sempre me levou na linha. E como eu não tinha nenhum relacionamento ali que pudesse desencadear uma gestação, eu sempre fui muito tranquila em relação a isso. Não tinha medo e também porque eu sabia que não tinha possibilidade de acontecer naquele momento. Eu sabia que estava tranquilo. E na sua criação, você foi muito instigada, influenciada a, por exemplo, ter uma carreira, a perseguir seus sonhos, você pode fazer tudo? Ou você foi ensinada a cuidar da casa, cuidar do feminino, ouvir suas emoções? Você tem essa noção? Já parou para pensar sobre isso? Então, pois é, eu acho que nenhum nem outro, assim, sabe? Eu tive uma educação muito boa, graças a Deus, assim, veio de uma família que sempre esteve comigo, sempre me apoiou, sempre me deu força para tudo que eu precisei fazer. Mas assim, como eu tive essa questão da separação dos meus pais, eu fiquei meio ali, entre aspas, né, crescendo de acordo com o ambiente que eu estava, né? Então, assim, às vezes estava com a minha mãe, às vezes estava com meu pai, então eu não tinha muito um direcionamento certo. Eu acho que eu meio que fui aprendendo sozinha algumas questões em relação ao, tipo, do meu autoconhecimento, de quem eu era, aonde que eu queria chegar, claro, né? Às vezes a gente passa por situações que não são muito agradáveis e tal, para aprender, mas... No mais, assim, acho que não acha que teve uma influência familiar? Não acho que teve nem tanto num sentido quanto no outro, assim, sabe? Eu acho que foi sempre algo muito assim, aberta para ser quem você... Exatamente, é claro, né? Sempre fui muito cobrada de responsabilidade, né? Meus pais sempre me mostraram o caminho certo, né? Eu tive muita influência da minha avó. Então, assim, sempre para ser uma boa pessoa, ser uma pessoa responsável, mas nada muito direcionado, assim, ou para maternidade ou maternidade, sabe? Então, acho que foi tranquilo em relação a isso. Que signo você é? Desculpa perguntar. Eu sou sagitariana. Sagitariana, porque assim, eu sou canceriana. E canceriana tem muito esse negócio do ser mãe de todo mundo. E eu sou assim, tá? Eu vejo, meus pacientes são meus filhos, são meus filhos. Em contrapartida, eu tinha essa questão com a relação. Eu já tava achando que você era super canceriana. Sério? E você é sagitariana, uma pessoa super do mundo, livre, né? Então, que interessante isso, né? Porque assim, enfim, o signo que a gente tá falando aqui é só o Sol. A gente tem um mapa inteiro. Exatamente. E outras coisas que nos influenciam, né? No meu caso, o que me influenciou muito foi muito coisas externas. Eu percebi que não era meu, tipo, não quero ter filho, né? Por isso eu fui atrás. Sim. E a gente já vê que isso é muito teu também. Sim. De querer ser, né? Uma coisa que já nasceu contigo, esse desejo. E quando você fala sobre a influência da sua avó na sua vida, eu sinto que tem também uma coisa de uma admiração maternal, sim. assim. E eu acho até, porque assim, quando eu era criança, desde que eu nasci, na verdade, eu já fui para casa da minha avó, né? Então, meus pais trabalhavam, os pais das minhas primas trabalhavam e a gente passava o dia inteiro na casa da avó. E a avó dedicou a maior parte da vida dela, grande parte da vida dela, em cuidar para nós, né? Cuidar da gente, cuidar dos filhos, cuidar da casa, da família. E isso é uma coisa, assim, uma lembrança que eu tenho muito gostosa. E eu acho que é isso que eu busco na minha vida, sabe? Aquela calmaria de casa de vó, aquela tranquilidade, sabe? Se ouvir os passarinhos cantando lá fora, tinha umas árvores na frente da casa da minha avó, então o vento balançando, sabe aquele aconchego de casa de vó, assim. Então eu acho que isso... Boas lembranças, boas memórias. Com certeza. E estar ali com ela, nesse convívio, no dia a dia. Minha avó, meu Deus, era uma pessoa... Eu tinha que ter um podcast só pra ela. Só pra falar dela, porque ela era muito maravilhosa. Acho que estamos achando uma influência também aí, que tipo de uma com admiração, certeza, né? De uma mulher que cuidava do lar, cuidava e dos não filhos. só isso, uma pessoa muito do bem, assim, que ajudava muita gente. Então... Eu não tenho dúvida que ela foi uma grande influência na minha vida também, foi uma inspiração.
Que legal. E também outra questão ali, que eu estive próximo de bebezinhos, de crianças, porque minha mãe teve um segundo casamento e eu tive meus irmãos quando eu já tinha 11 anos. Então, a minha irmã nasceu quando eu tinha 11 anos e o meu irmão quando eu tinha 12. Os dois são do dia 6 de maio, com um ano de diferença. Exatamente. E como é que foi essa experiência pra você? Eu morava com meu pai, não morava com eles, então eu brinco que eu sempre tive só a parte boa de irmão, né? Que eu nunca tive que dividir nada, eu nunca tive que dividir quarto, né? Atenção e tal. Então, assim, eu sempre tive um bom relacionamento com eles, a gente se encontrava sempre. Mas você gostava de cuidar, essa coisa, ajudava a cuidar, dava banho, trocava, ia com a minha mãe levar na escolinha às vezes, buscar em algumas situações. Então, eu tava ali sempre com eles. E também brincava às vezes que era minha filhinha, meu filhinho. Sim, sim. E o engraçado é que quando minha irmã nasceu, que eu parei de brincar com boneca. Que eu acho que daí ela meio que ocupou esse espaço ali na minha vida. Você já estava crescendinho, aí já veio ela. Que interessante, que legal. É isso mesmo. E você me comentou também que o sonho da tua vida era casar na igreja, ter filhos, ser mãe. Sim. Me conta um pouquinho sobre essa primeira parte. Então, assim, você casou na igreja conforme você queria, como você sonhava. Casei. Então, até o que eu tinha comentado contigo, né, na nossa conversa, que teve um episódio antes do casamento e antes desse meu relacionamento com meu marido, que uma prima minha, muito próxima, engravidou de um namorado recente. E eu acho que ela estava entre 19 e 20 anos, eu não lembro exatamente, mas era próximo a isso. E ela tinha acabado de ganhar um cachorrinho. E eu falava, meu Deus, ela tem um cachorrinho que eu queria. Ela engravidou. Puxa, eu não tenho nada. Mas não assim, sabe, tipo uma inveja dela, mas uma coisa de, puxa, eu queria. Eu também tá passando por isso, eu queria. Só que, claro, tudo no seu tempo, né? E não era o meu momento, com certeza. Então era algo que eu lembro que me marcou, assim, porque eu queria também estar vivendo ter um bebê, ter o meu, sabe? E me imaginava daquele jeito. Então foi engraçado até esse sentimento. E daí, anos depois, não muito tempo depois, acho que 2 anos depois, eu encontrei com o Ju, que é meu marido, Juliano, e a gente começou o nosso relacionamento em 2006, em 2008 nós viemos morar aqui em Santa Catarina, nós fomos de Curitiba. E aí, não, né? Beleza, agora tá chegando a minha vez. Então, mas antes eu quero casar, quero fazer tudo direitinho, porque antes do filho, o meu maior sonho era ali casar na igreja. Precisava realizar primeiro aquele sonho. Vestida de noiva, fazer uma festa. E assim, no meu casamento eu fiz tudo. Eu fiz as lembrancinhas, eu fiz porta-guardanapo. Eu que organizei tudo. Eu desenhei o meu vestido. Tudo que eu pude me envolver, eu me envolvi. Então era assim, era um sonho mesmo que eu tava realizando, sabe? Foi exatamente como eu queria que fosse. Passou o casamento, nós casamos em fevereiro de 2010 e a gente tinha programado uma viagem para maio. Nós fizemos 7 países, então a gente foi para a Ásia, foi para a Europa, durante um mês. Eu falei, não, eu não posso engravidar antes dessa viagem, porque senão já era. Deixa eu te interromper um pouquinho, só pra eu entender. Como que você conheceu o teu marido? Você trabalhava? Você fez faculdade? Me conta um pouquinho assim. É engraçado, porque os nossos pais trabalhavam juntos num banco que foi comprado pelo Itaú há muito tempo atrás. Foi privatizado. O Banco do Estado do Paraná, o Banestado. E ele tinha algumas associações de férias na praia, associação de campo lá no Paraná. Ele é mais novo que eu, 2 anos. E eu com 16 anos estava numa dessas associações, estava tendo festas, shows de final do ano, sempre tinha alguma coisa assim. E meu pai encontrou o pai dele na associação e ele estava com o pai dele e eu estava com o meu. Meu pai apresentou a gente e tal. Ah, oi, beleza. Passou. Nunca mais vi, não sabia quem era, pra mim, apagou da minha memória, né? Ele teve um relacionamento longo, eu tive um relacionamento longo, terminamos, eu fui morar fora, ele também viajou. Aí, em 2006, eu tava numa balada com uma amiga minha, e eu passando assim, o menino falou assim, oi, Fernanda. Eu falei, te conheço? Da onde que Não, meu pai é amigo do teu pai. Eu falei, meu Deus, da onde que numa balada um menino vai chegar... Meu pai é amigo do teu pai. Né? Eu esperava qualquer coisa menos isso. Só sei que ali a gente começou a conversar, começou a se conhecer um pouco melhor. E ele me disse que ele já tinha pedido para ficar comigo quando ele tinha 14 anos, nessa associação, quando a gente...
Aí eu falei, cara, você era aquele menino. E eu lembro que eu lembrei, assim, tipo, dele novinho, pensei, meu Deus, Sim. capaz que eu vou ficar com esse menino, né? Ele tinha 14, eu tinha 16. Falei, não, obrigada. E bem no fim, o destino quis que a gente se encontrasse anos mais tarde, né? E foi isso, assim, aí a gente teve um tempo ali de namoro e tal, viemos morar junto e, por consequência, veio aí o casamento, né? Que legal. Tá. Bem legal. E nessa época você trabalhava ou não? Eu, lá em Curitiba, não estava trabalhando nesse momento, vim para cá, para Santa Catarina, para Navegantes, aí comecei a trabalhar como bancária. Olha. Entrei no HSBC na época e fiquei 11 anos ali trabalhando no banco. Uau. Tá, e daí foi nessa época que vocês casaram e saíram para viajar. Nós casamos em 2010, aí em maio de 2010 a gente fez essa viagem, mochilão, né, totalmente roots, e voltamos. A partir do retorno da nossa viagem, eu falei, não, agora é minha vez, né? Então vou parar de tomar o anticoncepcional e vamos ver quando que dá. Só que eu tava muito ansiosa para esse momento. Eu queria que acontecesse logo. Já casei, não engravidei na adolescência, tá tudo certo. Agora, tá na minha agora hora. pode vir, tá na minha hora, né? Então era algo assim que eu sabia que estava prestes a acontecer. Eu coloquei muita energia nisso, muita intensidade. Como era um desejo muito grande meu, assim, e eu não via a hora que isso acontecesse, eu sonhava com aquele bebezinho, dar o meu bebezinho na mão da minha avó, dar na mão da minha mãe, sabe? Tipo, aquela convivência, aquela coisa assim... Ai, meu Deus, que delícia eu imaginava que era viver aquilo. E comecei a desejar, e a pedir, a rezar, e a tentar também? Deus. E a tentar, tá, claro. Senão não dá, né? Ia tentar, com certeza. Mas assim, comecei a tomar vitaminas, já conversei com a minha médica. Não, ácido fólico, não sei o que, tava tudo pronto ali para acontecer, né? Quantos anos você tinha na época? Você eu lembra? tinha 29. Tá. E eu queria ser mãe antes dos 30. Eu falava, não, eu vou ser mãe antes dos 30. Eu tinha 29 anos quando eu comecei a tentar. E a minha vontade, o meu desejo era tanto que eu tinha uma pasta no meu celular. Nem tinha smartphone naquela época, né? Mas eu tinha uma pasta no meu computador que eu salvava imagens de bebês. Bebezinho recém-nascido, bebezinho disso, bebezinho daquilo, mãe com bebê, família com bebê. E toda noite antes de eu dormir, eu fazia minha oração e eu olhava foto por foto, colocava aquele slideshow, sabe? Ia passando e eu olhava todas aquelas fotos, às vezes me emocionava, chorava. E eu, ai Deus, pelo amor de Deus, me dá um nenenzinho. Eu queria. Ok, só sei que chegou até o final do ano ali, de 2010, até então nada. Eu falei, ai meu Deus. E aí surgiu a possibilidade da gente fazer uma viagem para os Estados Unidos no ano seguinte, em 2011, em maio. Ok, eu já tinha ido para outros lugares e tal, a gente tinha feito essa viagem, mas eu ainda não conhecia os Estados Unidos, então eu super me empolguei, ainda mais ir para Disney, né, que era um sonho ali que desde criança eu tinha vontade de realizar. E relaxei, falei, não, ok. Comecei a prestar mais atenção nisso, organizar a viagem, ir atrás de visto, isso e aquilo, e meio que deixei de lado. Quando eu voltar, eu penso nisso de novo, né? Mas se não isso era até algo, agora. Era algo que estava realmente mexendo com você. Muito. Porque tem várias mulheres que passam por isso, né? Acham, vou parar agora de tomar anticoncepcional, enfim, vou engravidar. E daí demora, você começa a criar uma... Não, eu tava numa super expectativa, assim, numa ansiedade muito grande. Eu queria que acontecesse. Tava triste, até que não vinha. Queria. Beleza, então vamos fazer o visto lá. A gente agendou para fazer em Brasília. Que legal, vamos conhecer uma cidade diferente, nunca tinha ido para lá. E eu lembro que a gente foi no templo da LBV. Eu lembro que eu comentei contigo, né? Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, mas é um lugar, assim, incrível, é ecumênico, né? Então, assim, qualquer religião, qualquer crença pode ter acesso a ele, não tem nenhuma questão em si. E lá eles têm um templo que ele tem 7 faces. Eu não lembro exatamente a história, mas assim, é muito interessante. Mas ele é como se fosse uma pirâmide com 7 faces e você entra dentro dele e dentro dele ele tem um espiral preto e branco. Uau! E no topo dela, lá no meio, ele tem um diamante de 21 quilos. É assim, uma energia maravilhosa, assim, sabe? Então, o que eles falam? O que eles te recomendam? Quando você entra no templo, você vai caminhando nessa espiral, na parte preta dela,
indo em sentido centro, pensando tudo que você quer tirar da tua vida, tudo que é de ruim, que você não quer mais, energia negativa, pessoas, tudo que você quiser excluir da tua vida, sentimentos, você coloca ali e vai até o meio. Quando você chega no meio, você começa a sair pela parte branca e buscar e falar, ó, eu me arrepio só de lembrar. Foi bem forte pra você. Foi muito, assim. E eu não imaginava que seria Você entrou pra tanto. conhecer só. Total. Não foi com Sim, nenhuma intenção. Não, nem sabia o que era, do que se tratava. Lá que eu fiquei sabendo, né? E aí eu fui saindo ali pelo branco e mentalizando tudo que eu queria atrair pra minha vida, o que eu queria de bom e tal. E é óbvio, né? Que eu pedi meu bebezinho ali. Saí do templo, tinha lojinha ali, comprei um cristal, que tá até hoje do lado da minha cama ali. E eu voltei de Brasília grávida. Gente, Eu que engravidei em Brasília. Você sabe que tem muita gente que engravida em viagem porque relaxa mesmo, exatamente. esquece dos problemas, tira aquela pressão. Aí eu só sei que antes da nossa viagem, eu tinha descoberto que eu tava grávida e a gente morando aqui. E foi bem quando teve aqueles desabamentos de muita chuva nas estradas, fechou a estrada, a gente não conseguia ir pra Curitiba, nossa família não conseguia vir pra cá. Eu louca pra contar, né? Então assim, ai, eu não vou contar. E aí só sei que acabou dando certo da gente ir um tempo depois. E aí, quando a gente foi contar, contei pra minha avó. Foi uma super emoção, né? Meu Deus, foi um momento maravilhoso. Com meu pai também. A minha mãe era a única que sabia. Eu não aguentei, falei com ela por telefone e contei pra ela. Mas aí, quando a gente foi contar pra família do Ju, que a gente ia viajar com eles, né, pros Estados Unidos, eu falei, olha, tem mais alguém querendo... Opa! Tem mais alguém querendo viajar com a gente, tem mais alguém querendo estar junto nessa viagem. Ah, mas quem? O teu pai? Quem que vai, né? Aí o Ju, a gente tem um presente pra vocês. Aí pronto, né? Ah, meu Deus. Aí falamos, todo mundo ficou super feliz. E antes de viajar, eu consegui descobrir que era uma menina. E eu já sentia isso antes. Sabe, dentro de mim eu já sabia que ia ser uma menina. E foi assim que a Amanda apareceu na minha vida, na nossa vida. Que legal, que legal. E você pôde fazer o enxoval nos Estados Unidos. O dólar tava um por um. Ai, que 1,60, benção. pensa. Foi maravilhoso, assim. Aí fiz todo o enxoval dela lá e foi muito gostoso, né? Foi, assim, uma fase maravilhosa da minha vida. E foi antes dos 30. E foi antes dos 30. Ela nasceu um mês antes de eu completar 30 anos. Conseguiu o que você queria, no fim. E quanto tempo depois você teve a sua segunda filha? 6 anos depois. 6 anos depois. 6 anos depois. E isso como é que foi? Então você continuou querendo muito? Como que foi a maternidade? Foi o que você esperava? Foi um desafio? Conta um pouco da experiência da primeira maternidade, o que te levou a querer ter o segundo filho. Então, a Amanda nasceu e eu sempre tive muito jeito com ela, assim, até pessoas da família que achavam, nossa, mas a Fernanda não vai dar conta do recado, se surpreenderam positivamente, falava, nossa, olha só, né? Então, assim, eu levei muito na boa, sou uma mãe perfeita, fui uma mãe perfeita, claro que não. A gente acerta, a gente erra, mas sempre com a melhor das intenções, né? Então, a gente aprende muito com os filhos, com certeza. Você tinha rede de apoio? Desculpa te interromper. Aqui, né? Porque a tua família não estava aqui. Eu tive no sentido, assim, de... acontecia da Amanda ficar ruinzinha, doentinha, algum resfriado, alguma virose, alguma coisa assim. Corria meu pai vir pra cá. Que legal. Corria minha sogra, meu sogro, minha mãe. Então, a gente sempre teve eles à distância, mas assim... Quando tinha que pedir um socorro, pelo amor de Deus, né, gente? Porque eu também não podia ficar faltando o trabalho, né? E aí tinha possibilidade deles virem pra cá cuidar da gente. Eu lembro uma vez que o Ju tava numa viagem a trabalho, ele tava na Ásia, se não me engano, e eu tava com a Amanda ali com uns 5 meses, mais ou menos, e ela teve uma virose, e ela tava com uma diarreia que eu não dava conta de trocar a fralda dela, e começou a assar o bumbumzinho dela, e ficar no vivo, e eu não sabia mais o que fazer. E aí teve uma noite que ela chorava de um lado, eu chorava do outro, e eu sozinha em Navegantes com ela, eu não sabia mais o que fazer, e eu não conseguia mais colocar a fralda, sabe quando você não sabe mais o que fazer com a criança ali, desesperada? Eu liguei pro meu pai tava num churrasco, tipo, era 1h da madrugada, meu pai tava num churrasco, eu falei, pai, me ajuda. Meu pai saiu do churrasco,
em Curitiba. E veio de madrugada naquela hora. Ele chegou acho que umas 3, 4 horas da madrugada pra ficar comigo. Que paizão, hein? Paizão. E ficou comigo ali, cuidou dela, eu fui trabalhar, ele ficou cuidando dela, sabe? Legal. Bem legal mesmo. Então, assim, a gente teve sim, nesses momentos que a gente precisou ter um suporte, com certeza a gente sempre teve com quem contar. E até é legal, assim, lembrar que a minha avó, ela tinha muito essa preocupação, porque como quando a gente era criança, a gente só ia pra casa dela, ela tinha aquele pensamento assim, meu Deus, você vai deixar ela não sabe falar, você vai deixar ela na escolinha, vão judiar dela, vão beliscar e ela não sabe se defender, ela não sabe dizer o que tá acontecendo, não faça. Minha avó disse que chorava de noite, não podia dormir, porque eu tava levando a Amanda pra escola. E você levava na boa? Na verdade, mais ou menos. Minha avó falava assim, dê ela pra mim, pro teu pai, vocês são novos, a gente cuida dela pra você. Falei, vó, pelo amor de Deus, minha filha. Né? Mas ela queria tanto, assim, cuidar. Não, vocês têm a vida de vocês, eu e o teu pai cuidamos dela, aqui vocês vivem lá a vida de vocês são muito novos. Imagina, vó. E naquela época, a Amanda bebê, em Navegantes não tinha muita opção, assim, para bebê, sabe? Então, até tinha uma escolinha lá, mas eu não achava muito legal. Só sei que daí o primeiro ano dela, assim, eu acabei tendo que deixar nessa escola que eu não achava muito legal. Só que tinha uma menina que era super novinha, ela era monitora na salinha da Amanda e a Amanda só ficava com ela. E ela cuidava da Amanda como se fosse filha dela. Então, assim, aquilo foi um anjo na minha vida, porque eu não deixava a Amanda na escola, eu deixava a Amanda na mão daquela menina. Eu falava, pelo amor de Deus, a Jane, ela vai assistir esse vídeo, fala dela. Até hoje eu vejo, eu tenho ela ali no Instagram, ela vai ver. Eu vou fazer uma pausinha aqui no podcast, porque eu quero muito te contar sobre um suplemento que tem ajudado muitos dos meus pacientes e me ajudado também, que é o FemiPro da Solfeme. É um suplemento composto de óleo de prímula, borragem e linhaça e ajuda a diminuir e equilibrar os principais sintomas que a gente sente na TPM e na menopausa também. Sintomas como cólica, dor nas mamas, alteração de humor, compulsão por doces e na menopausa até mesmo os fogachos e a irritabilidade. E aproveitem que a gente tem um desconto de 10% off no site da Solfeme utilizando o cupom BASENS. Amanda, pra mim, eu não tinha bebê em casa, ela dormia a noite inteira, ela, sabe, foi muito tranquilo. Então, assim... Isso facilita, né? Minha mãe sempre assim, fala então, que... assim, eu acho que quando o primeiro filho, ele vem com muita intensidade, ou quando a gestação é mais complicada, quando a criança é mais difícil, ou chora muito, ou não dorme, ou tem alguma questão, um refluxo, alguma coisa assim, eu acho que dá meio que uma brecada, assim, pra vir o segundo, sabe? Tipo, não sei se eu quero mais um, não sei se eu quero passar por isso de novo. E comigo não, porque foi tudo tão lindo aquilo, sabe? Apesar de tudo ali, né? Claro, tem suas situações, mas foi uma delícia ser mãe da Amanda, é uma delícia ser mãe dela. E isso, claro, eu já sabia que eu gostaria de ter um segundo ali, né? Mas demorou um tempo, né? Demorou um tempo, porque isso foi uma coisa assim que eu sabia que eu queria, mas não assim... tava mais com aquela ansiedade, eu não tava né? com ansiedade, eu não tinha noção, assim, eu falava, eu quero ter segundo, mas eu nem pensava quando, como, tá na hora, não tá. Eu só fui deixando acontecer, claro, né? Não estava programando para ter, não estava buscando isso, mas, né? Sabia que se viesse, ok. Tá. Até que nós decidimos, eu e Ju, que a gente queria ter... Que era a hora do segundo. Estava na hora. Aí voltei a tomar as vitaminas e tal, e ter essa programação. E foi super tranquilo ali. E daí engravidou rápido? Depois, não demorou muito tempo. Eu não lembro exatamente quanto tempo que a gente ficou tentando, mas também eu não tinha aquela ansiedade, aquela coisa, porque eu já era mãe, então foi... menos tempo do que a Amanda, assim, eu acho que foi uns 4 meses, 5 meses, mais ou menos. E é importante a gente trazer isso, porque até você comentou comigo, né? Você fala, na primeira gestação eu esperava um bebê, e parecia que ele não... Nossa, tava demorando muito, eu já tava achando que tinha um problema. E hoje, olhando pra trás, você sabe que foi um período normal, né? Que a gente sabe que até 2 anos de tentativas sim, super normal, né? Normal, claro. Não tem nada de errado, né? Mas tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, por exemplo, ansiedade, às vezes alguns outros E foi ajustes. quando eu deixei a ansiedade de lado, quando eu foquei em outra coisa que veio, né? Exato. Quando eu relaxei, ela veio. Então eu acho que é muito isso mesmo. A gente coloca muita intensidade, aí não acontece. Então tem que deixar fluir. E logo veio a Marina, né? E, meu Deus do céu, a Nina, assim, ó, quando eu sabia
achava que eu sabia de tudo da maternidade, chegou a Marina para dizer que eu não sabia de nada. Olha só. Porque dizem que o segundo filho, que tipo assim, a segunda gestação é tranquila, porque você já sabe, você não tem mais os mesmos medos e tal, mas ela veio pra te revirar. Não, é tranquila, mas assim, a Nina, ela me trouxe, a Amanda, ela me trouxe mais aquela coisa gostosa da maternidade, só que quando a Nina veio, na época da Amanda era eu e ela, então eu curti cada fase da Amanda, sabe? O primeiro passinho, a primeira comidinha, não sei o quê. Quando a Nina veio, aí eu já tinha Amanda, eu tinha que levar pra escola, buscar da escola, fazer a janta de uma, fazer o almoço da outra, mamadeira de não sei o quê. Sabe? Já então, tinha mais trabalho. Aquela correria, assim. Então aí que eu digo, eu não digo nem tanto em relação à Marina, mas o fato de ser mãe mesmo e de estar com as duas, porque daí eu tinha que dar conta das duas, né? Mas, e você trabalhava ainda nessa época? Trabalhava. Além de tudo, tá? Já tinha escola, a Amanda já estava na escola, na mesma escola, nessa que ela começou pequenininha ali, já estava quase no primeiro ano. E a Nina também foi para a mesma escolinha, então isso, graças a Deus, assim, foi uma tranquilidade para mim. Mas, assim, eu acho que não tanto em relação à Marina, claro que as duas sempre foram tranquilas nesse sentido de noite, eu nunca tive que passar a noite em claro por conta delas, assim, tive sorte nesse sentido, né? Eu acho até, entrando num outro assunto que eu acho que tem muito a ver também com a maternidade, né? Que dizem que quando a criança ela toma fórmula, quando ela nasce, que não é o leitinho materno, ela tem uma sustância melhor. Então eu acho que talvez nesse sentido possa ter contribuído para que elas tivessem um sono mais duradouro, né? É óbvio, né, que ficavam mais tempo ali saciadas. Nada como o leite materno, mas eu tive uma situação que eu não pude amamentar as minhas duas filhas. E por conta de um desejo que eu tinha antes de casar, até vou comentar, né, porque faz parte ali desse contexto todo que a gente está falando, mas antes de casar ainda, eu tinha um mamilo invertido e eu achava que eu não ia conseguir amamentar dessa forma. Conversei com a minha médica e busquei fazer a cirurgia de inversão de mamilo e fiz. Isso antes de casar. E beleza, tá ok, agora tá tudo certo. Quando eu tiver o meu bebê, veja só, antes de casar eu já tava pensando nisso, né? Tava pensando numa amamentação, nada a ver, né? Mas enfim. Quando a Amanda nasceu, ela recém-nascida, eu com peito enorme, tentando colocar nada. Não, vai pra casa que é assim mesmo, às vezes no comecinho não sai e tal. Ela com 2 dias, nada. Meu peito começando a ficar duro, dolorido. Voltei na maternidade para ter ajuda das enfermeiras. Vamos ver se ela tá pegando direitinho. Amanda pegando direitinho. Vamos colocar a bombinha para tentar tirar. Não saía. Você tem silicone, alguma coisa assim? Não tenho. Você fez alguma cirurgia? Eu falei, fiz. Cortaram os canaizinhos. Então não vai sair. Nossa. Tipo, aquilo assim para mim foi um baque, né? Como é que Porque você era lidou um sonho com isso? A Amanda, como eu descobri isso ali na loucura, eu já estava com muita dor, eu já estava me sentindo mal, estava dolorida, estava com febre, ela não estava se alimentando de nada, né? Ainda estava só com as reservinhas dela ali da barriga. Cara, foi muito no susto, assim. Então, eu comecei a dar fórmula para ela logo se adaptou e ela tá alimentada, eu tô com a minha dieta liberada também, porque daí tem os cuidados que a gente tem que ter quando vai amamentar. Eu falei, cara, beleza, é isso que nós temos para hoje, não pensei muito. Na gestação da Nina, eu já sabia a gestação inteira que eu não ia conseguir. Aí eu sofri mais. Olha! Aí eu sofri mais, porque daí eu já sabia que eu não ia amamentar. Até hoje, assim, quando eu vejo, tem o Dia Mundial da Amamentação, não sei o que as mães colocam ali, me dá aquela coisinha, assim, eu não consegui, não... eu queria ter tido essa experiência, sabe? Mas ok, era pra Tu ser lidou assim. bem depois com Lidei isso, bem, você sofreu. sofri ali, né, quando aconteceu, porque tanto da Amanda quanto da Nina eu tinha o leite, mas eu tive que secar, né? Então eu tive que tomar medicamento, ficar enfaixada pra Que não tinha nem como tirar, né? Não tinha como tirar, não tinha o que fazer. Então, assim, foi um processo, mas ok, né? Tá, graças a Deus, é só isso, Tipo, você né? lidou, sofri, tipo assim, foi dolorido, mas você não sofreu além do que... Não. Foi só ali, realmente, né? O fato de não ter conseguido realizar esse sonho, assim, esse desejo que eu tinha de amamentar. E quando você elas. descobriu que era outra menina, o que você sentiu? Então, Como é o que Ju foi? já sabia, né? Ele fala que, nossa, se a gente tivesse 5 filhos, ia ser 5 meninas. Ele tem certeza.
Mas eu tinha essa... Amanda, eu tinha certeza que ia ser menina. A Nina, eu não tinha certeza, mas eu acho que porque eu também tinha vontade de ser mãe de menino, saber como que era, ter essa experiência. Então, assim, eu meio que fui levando e tal. E aí, fiz o exame lá e descobri que era outra menininha. Falei, agora vem a Marina, porque eu amo o nome da Amanda. Foi o pai que escolheu, porque ele queria escolher a Amanda. Mas eu, desde novinho, dizia que eu queria ter uma filha chamada Marina. Que legal. Então, tinha que vir a Marina. As duas realizaram o seu sonho. Exatamente, as duas. E, claro, quando ele falou, não, quero que seja Amanda, era um nome que eu gostava também. Até por curiosidade, eu tinha uma cachorra chamada Amanda, quando eu era criança. E todo mundo acha que o nome da filha é por causa da cachorra, mas não é. Foi o marido que escolheu o nome da filha, é uma coincidência. Engraçado. Amanda, quando eu era pequenininha, falava, você sabia que eu já fui um cachorro? Bonitinha. Eu já fui um cachorro. Ótimo, adorei. Ela falava. E, ok, aceitei, né? Quando veio a segunda, eu falei, não, agora vem a Marina. Agora vem. Que legal. A minha casca de bala, como dizem, né? Hoje em dia. É meu grude, meu carrapatinho. Quantos anos ela tá? Ela tá com 6 anos. Com As 6. duas fazem aniversário em novembro. É 6 e 12, então. 6 e 12, as duas vão fazer agora em novembro, 7 e 13. Que legal. E você percebeu diferença tanto no teu maternar quanto na gestação? Tanto de uma quanto da outra? Até pela idade, alguma coisa? Sim. Quando eu engravidei da Amanda, a gente não tinha tanta informação quanto tem hoje em dia. Então, talvez por uma ingenuidade ou uma falta de conhecimento mesmo, eu nem pensei na possibilidade de ter um parto normal, por exemplo. Falei, não, vou fazer cesárea. E era muito comum, né, naquela época, as pessoas que falavam muito sobre a cesárea, os benefícios da cesárea. E não se falava de doula, de parto humanizado, não tinha muito essa informação naquela época. Inclusive, a gente tem um episódio aqui no podcast super legal sobre com uma consultora de amamentação. E assim, eu fiquei deslumbrada. Nem eu sabia que eu ia me interessar tanto pelo assunto. Olha, porque também é uma coisa que eu não sabia que existia. E você pode fazer todo um acompanhamento pré. Sim, e hoje bem a legal gente esse tem episódio. muito acesso na informação. A qualquer coisa que você queira saber, você vai lá, coloca, você vai ter uma informação. Exato. Então, naquela época não era bem assim. Sim. Então, tipo, eu nem pensei, falei, não, quero fazer cesárea. E a médica consentiu e ok. Aí o da Nina, que foi 6 anos depois, eu já pensei, puxa, eu podia tentar. Só que daí eu tive descolamento ovular, eu quase perdi ela no comecinho da gestação. Eu tinha placenta baixa, aí eu não pude fazer o parto normal, foi cesárea também. E eu tive uma questão na gestação da Amanda que não representava risco nem para mim, nem para ela. Mas eu tinha hidronefrose, eu tinha muita dor. Eu não sei se você já ouviu falar de hidronefrose. Já ouvi falar, mas nunca conheci ninguém que tinha tido. Então, ela cresceu na minha barriga e fechou o canalzinho que passa a urina do rim para a bexiga. Então, aquela obstrução que a pedra nos rins faz, ela fazia por fora, ela fechava por fora. Então, assim, eu senti uma dor muito forte, que parecia que estava enfiando uma coisa pontuda, uma agulha, uma faca aqui, então eu tinha que ficar assim. Cheguei a colocar um catéter, sabe, para ver se liberava. Não. Nada. Só com o tempo da gestação que começou a baixar a minha barriga, que ela estava bem grande, aí... E começou a melhorar. Aí melhorou, mas isso nos finalmente, assim, da gestação, aí foi. Da Nina eu já sabia que não ia adiantar, e ela era menorzinha, a Amanda foi mais grandona, assim, a Nina já era menorzinha, então não me incomodou tanto. Entendi. Foi mais tranquilo. Mas teve assim, também. Tive também. Menos intensidade de dor, assim, mas tive um pouco também. E essas questões todas que aconteceram, tanto ali do descolamento, esse problema ovular, quanto essa que você acabou, né, de comentar. Como que você lidou com isso? Então, Tipo, você tinha medo, já que era teu grande sonho, ou a segunda também? A Amanda eu nunca tive medo, porque eu fui bem orientada e eu sabia que não representava nem risco para mim nem para ela. Era um problema físico só. Era algo que não ia afetar nem na gestação e nem na minha saúde também, e nem na dela. Então, eu sabia que estava tudo tranquilo. Da Nina, eu fiquei um pouco preocupada no começo, porque com 5 semanas eu estava no banco, estava trabalhando e eu fui no banheiro e eu vi um sangramento. Aí eu estremeci, né? E eu tinha o acompanhamento de uma médica aqui
que eu comecei a ser atendida por ela quando eu descobri a gestação da Nina. E a minha médica que fez o parto da Amanda era de Curitiba, porque quando eu ganhei a Amanda, eu queria ter perto da minha família, eu queria ter ela lá. E eu falava com as duas. A daqui falava, não, vida normal, não se preocupa que não vai acontecer nada, tá tudo bem. A de Curitiba falava, repouso absoluto. Ai, Não saia de casa. E aí? E daí é melhor pecar pelo excesso, né? Aí fiquei em casa, fiquei afastada 15 dias. Você conseguiu com o trabalho? Consegui, no Atestado, banco lá, sim. consegui o atestado. E falei, não, eu não vou correr esse risco, né? Sim. Aí fiquei em casa, com as perninhas pra cima lá e graças a Deus deu tudo certo, assim, tudo certo. Então foi só aquele momento e depois Foi só aquele momento, levou, né? Recentemente, em maio deste ano, você teve um aborto também, Tive. né? Se você se sente confortável em compartilhar como que foi essa experiência e como que isso impactou na tua maternidade com a gente? Sim. Ai, foi uma situação intensa, assim, sabe? Algo que a gente não estava esperando, porque eu sempre falava, eu nunca, durante todo esse tempo depois que eu casei, eu nunca usei nenhum anticoncepcional mais. E eu falava, eu só engravido quando eu quero. Porque eu engravidei da Amanda quando eu quis, eu engravidei da Nina quando eu quis, e eu não tive nenhuma outra gestação fora das duas, né? E aí, esse ano também, a gente ia fazer uma viagem para os Estados Unidos, fez uma viagem para os Estados Unidos, e geralmente minha menstruação desce ali dia 1º, dia 2, e a gente ia viajar justo dia 1º. Eu falei, não, eu já vou com absorvente, porque se acontecer alguma coisa no voo, eu não tenho que sair correndo que nem uma louca, tá tudo certo. Cheguei lá, nada, não tinha descido. Ok. Dia 2, nada, eu pensei, às vezes é por causa do fuso, voo também, alimentação, né? Ok, tudo bem. No dia 2, nada, dia 3, nada, dia 4, nada, dia 5, nada. Eu falei, tá, será que eu faço alguma coisa só por desencargo de consciência? Eu sei que não é, Mas beleza, fui na farmácia lá, falei, meu Deus, $15 um teste para eu fazer e aí no dia seguinte já desce. Eu falei, não, vou esperar mais um pouquinho, né? Falei, ok, fiquei esperando, só que daí eu não tava me sentindo legal, sabe? Eu tinha levado uma calça jeans que eu tinha provado antes de viajar, ok, provei isso, coloquei, a calça não fechava em mim. Eu falei, não é possível, né? Eu não tava tranquila, assim, eu sabia que alguma coisa estava errada, eu achava que eu tava inchada por causa de algum mal-estar, né, por causa da TPM, menstruação que tava por vir e tal. E fui levando aquilo, mas assim, eu sabia que se eu fizesse um exame ia dar negativo e que ok, passou. Gente, a gente ficou 18 dias viajando, então eu fiquei do dia 1º, que era para descer minha menstruação, até a véspera do Dia das Mães, que eu acho que era dia 11 de maio, se não me engano, sem saber. Aí, véspera do Dia das Mães, eu falei pro Ju, falei assim, amor, eu vou ter que fazer um teste, porque eu tenho que saber o que tá acontecendo. Pulou 2 menstruações, no caso, normal, né? Não é normal, assim, não ter vindo até agora, né, e tal. Quero saber o que tá acontecendo. Pelo menos, depois que eu fizer, beleza, não tá? Eu tiro da minha cabeça, porque eu sei que não é. Comprei no sábado à noite o exame lá na farmácia. E no Dia das Mães de manhã, porque eu ainda queria, falei, não, vou fazer com o primeiro do dia, a primeira urina do dia, que Sim, diz que tem certinho, né? uma quantidade maior é. ali, né? A probabilidade maior de estar certo. Então eu faço só amanhã de manhã, no Dia das Mães. Acordei, fui lá, quietinha no banheiro, positivo. Eu tremia. Tu não esperava. Diferente das outras gestações. Totalmente diferente. Porque assim, eu programei. Não que fosse um problema, porque a gente já tem uma vida estável, a gente já tem uma família, e ok. Mas né? passa muitas coisas, a gente, assim, né? Eu não pensei, tomei as vitaminas. Gente, eu tô longe de casa, eu não tomei vitamina, eu viajei. E a gente pegou tempo assim, ó, nos Estados Unidos, em Nova York, chuva, frio. Eu andei na chuva, eu carreguei a Nina no colo durante, tipo, uns 3 quarteirões, sabe? Nossa, mas assim, eu fiz tudo. Eu tomei champanhe, eu tomei cerveja. Gente, eu tive uma dor de garganta, eu tomei anti-inflamatório. Então, assim, começou a passar tudo isso na minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E você ficou com medo? Eu não digo medo, assim, mas assustada, foi um então. choque pra gente, né? Eu falei pra ele, a gente falou pras meninas e tal. E ele ficou super feliz, assim, claro, também teve
um choque na hora, assim, mas ok, é nóis, né? Vamos dar um Tudo bem, jeito, vamos lá. Quem sabe agora vem um menininho, né? E a gente já começou a meio que viajar nisso. As meninas ficaram super felizes, né? E comemorando e tal. E aí você tá nos Estados Unidos, aí você quer, você vê as coisas. Você ainda tava lá? Eu tava lá. Ah, entendi. Eu tava lá. E as meninas também, então? A gente foi no dia 1º de maio e voltou no dia 20. Ah, e eu tá. descobri a gestação no dia 12, eu acho que era o Dia 12 das Mães. dias depois. Então, no ali. meio da Entendi, viagem. entendi. Então, eu passei esses 11 dias sem saber se eu tava ou se eu não tava. Aí, depois eu tive mais uns 8 dias da viagem sabendo que eu estava, mas eu não sabia como que tava. Não tinha como ir no médico e tal, né? Não tinha como ir no médico. Aí eu falava com a minha médica através do WhatsApp, ligava pra ela. Eu, o que eu faço? Eu tomo não sei o quê. Só que dentro de mim, eu tava muito apreensiva. Eu me olhava no espelho e falava, amor, eu via que minha barriga estava inchada, meu peito estava inchado, estava dolorido, eu estava muito sonolenta, sabe? Eu sabia que eu não estava no meu normal, assim. Eu falava, amor, eu tô grávida, né? Porque para mim, a sensação que eu tinha é que eu ia chegar no médico aqui, ou fazer um exame, ele ia falar assim, não, você se confundiu. Não era isso, sabe? Tipo, era uma coisa que não saía da minha cabeça. Parecia que alguma coisa não estava certa. E nas outras gestações você não teve esses sintomas? Nada. Que é normal, e também, claro, né? eu descobri, já fui no dia seguinte fazer exame, já fiz beta, já fiz Não, mas ultrassom. eu pergunto porque é comum a mulher se sentir sonolenta, dor no seio, né? Não é, delas eu tive enjoo e tal. Eu tinha os sintomas de uma gestação, mas alguma coisa dentro de mim não estava legal. Sabe, alguma coisa me dizia assim que a sensação que eu tinha, que eu ia chegar, eu até mandava mensagem para minha médica e falava, será que é mesmo? Mesmo tendo 2 exames de farmácia ali positivo, deu Fer, não pode ser outra coisa. Você começa a pesquisar no Google, você começa a ver um monte de bobagem, né? Eu, doutora, será que é mesmo? Claro que vai ser um bebê, Fer, relaxa, não sei o quê, compra vitamina tal, que tenha isso, que tenha aquilo, começa a tomar. Quando você chegar, eu te atendo, a gente faz os exames, vai dar tudo certo e tal. Eu só sei que foi, aí comprei ali umas roupinhas ou outra, né? Que dá vontade já, né? E olhar pra isso, falei, meu Deus, quando que eu imaginei comprar uma madeira de novo, ver carrinho, ver isso e ver aquilo, que viagem. Vocês né? não tinham mais plano de ter duas, tava bom. Assim, se viesse, ok, né? A gente até já tinha falado, pensado no assunto. O Ju até brincava assim, não, a gente já tá nos 47 do segundo tempo, já não tem mais, porque eu também não sou mais nenhuma menininha, né? Então a gente já sabia que muito difícil de acontecer. E também tinha aquela coisa assim, agora que as meninas estão grandes, a gente vai ter mais um bebê, agora que a gente pode começar mais deixar elas, fazer uma viagem nós dois, porque a gente sempre gostou muito de viajar e sempre viajou com elas. Então, todo ano é uma viagem com elas, junto e levando, né? E então, é diferente uma viagem só com adultos, um casal, né? Mas de certa forma, assim, a gente sempre levou numa boa, sabe? Sim. Porque a gente sempre foi tranquilo pra nós, assim, elas nunca deram um trabalho, que assim, bom, que, ai, meu Deus do céu, um super perrengue viajar com elas. Não, a gente sempre foi muito legal, assim, sempre carregou elas com a gente, sabe? Até minha mãe falava, nossa, eu acho tão legal porque eu vejo outros casais que vão, viajam, deixam os filhos com vô, com vó e viajam sozinhos, vocês não, aonde vocês vão, vocês levam elas. Que legal, então, eu assim, acho super legal foi também. muito gostoso, assim, sabe? A gente já tá começando a ver de uma outra forma a possibilidade da gente retomar nossa vida de casal, assim, sabe? Ter isso de novo enquanto a gente ainda é novo. Ai, viajar só nós dois, agora que elas estão grandinhas, que elas já são mais independentes, podem ficar na casa do vô, da avó. A gente deve morar em Curitiba de novo, então tem mais essa facilidade deles estarem perto, não ter que vir até aqui para ficar com elas. O ano que vem a gente comemora 15 anos de casados. Vamos fazer uma viagem nós dois, uma segunda lua de mel, vamos renovar nossos votos. Então, assim, pensei, cara, se eu tiver um bebê agora... Vai mudar os planos. Vai mudar os planos? Ok, mas quando veio isso pra gente em maio, eu falei, não, Deus quer assim, ok, já tinha o projeto da nossa casa lá que a gente tá construindo, vamos colocar mais um quarto, mais não sei o que, e agora o que a gente vai fazer, meu Deus? Não, já fala com a arquiteta, será que a gente já fala com ela? Sabe, mas assim, já começou a mudar tudo, mas foi gostoso, por um lado, porque se tivesse vindo mesmo, meu Deus, seria muito bem-vindo. E mesmo que por pouco tempo, assim, foi muito interessante ver as meninas curtindo essa novidade. Meu Deus, a Nina falava, eu vou ser irmã do meio! Eu vou ser irmã do meio! Foi bem legal, assim, a Amanda
Nossa, ela já tá numa fase, assim, quando a Nina nasceu, ela era muito pequenininha. E eu acho que eu falhei com ela, porque eu não era aquela mãe que deixava ela viver o bebê junto. Eu já tinha muito medo. Não pegue, não toque, não mexa. E eu me arrependo demais disso. Então eu pensei, cara, que legal. Vou ter a oportunidade de fazer diferente com ela. E fazer diferente com a Amanda, coisa que eu não fiz, com a Nina, coisa que eu não fiz pra ela também. Que legal. Então, assim, eu comecei a ver de uma forma muito bacana, assim, ai, será que vem um menino agora, né? E tal. Começou então, a sonhar. Já começamos a sonhar, né? Então, passou aquele susto do início, assim, a gente começou a ver como uma coisa muito boa, muito legal e viajar com aquilo, né? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí relaxei, comecei a curtir, apesar de ainda ter no meu inconsciente uma vozinha me dizendo Tinha alguma coisa errada. que alguma coisa não estava legal. E aí você chegou pro Brasil e foi pro médico. Então, aí eu até falei pro Ju assim, porque como nós tínhamos deixado o nosso carro em Curitiba, o meu sogro ia levar no aeroporto pra gente vir pra cá, pra Navegantes. Que o Ju tinha que trabalhar no dia seguinte. Só que daí alguém tinha que levar o meu sogro de volta para Curitiba. Então veio meu sogro e minha sogra com o nosso carro. Aí o pai, será que você não consegue dar uma carona? Vai lá dar um oi pra gente no aeroporto. Aí depois você dá uma carona pro seu Valdir de volta para Curitiba. Porque daí eu queria trazer eles, né? E eu tinha contado pra minha irmã na viagem. Porque assim, sempre falo tudo pra ela, eu queria dividir com ela. E ela ia fazer uma viagem a trabalho também. Dela, não, eu vou falar pra mãe que eu vou até vocês, vou até o aeroporto, porque eu quero ver vocês, quero dar um beijo. E aí eu levo a mãe junto. Então eu tinha meu sogro e minha sogra, meu pai, minha mãe e os meus irmãos. Então tu contou pra todo mundo. Aí, e até eu tinha essa dúvida, assim, por conta desse sentimento que estava me incomodando, sabe? Eu falei, ai, amor, será que a gente conta pra eles e tal? E o Ju falou, não, com certeza, tá tudo certo, você fez exame. E outra. Tu chegou a fazer o primeiro exame? Não, eu fiz eu fiz o teste de farmácia. Entendi, perdão. tá. Você fez o teste, deu positivo, você tá com os sintomas, né, e tal. E são ansiedade de contar, né? Ansiedade de contar. E são pessoas que só querem o nosso bem. Então, só vão colocar energia boa, vão rezar junto para que esteja tudo bem, para que dê tudo certo. Ok. Aí chegamos lá, tal, tava todo mundo, maior festa, recebendo a gente. Ai, vamos tirar uma foto todo mundo junto. Aí eu falei, vocês vão ser avós de novo. Ai, não acredito, não acredito. Meu pai, assim, chocado. Meu pai... Eu tava sentindo que tinha alguma coisa. Querido. Eu tava sentindo, sabe? A minha mãe super feliz. Nossa, foi uma surpresa para eles também, mas também uma surpresa muito boa, né? E é claro, a gente pediu que não comentasse com o resto da família, porque eu ainda ia fazer os exames, ainda ver se estava tudo ok, né? Porque só tinha feito o teste da farmácia mesmo. 2 dias depois que eu tinha chegado em casa, eu consegui fazer o ultrassom. Aí o médico falou para mim assim... Olha, parece que está um pouco atrasado o desenvolvimento. Parece que está um pouco atrasado pelo tamanho do saco gestacional, ele está um pouquinho menor do que o tempo de gestação que você aparenta estar. Só que como a gente não tem nenhum exame anterior teu para fazer um comparativo, eu vou pedir para você voltar daqui 7 dias. Isso é muito normal no início da gestação, porque pode ser que você volte daqui 7 dias, o coraçãozinho está batendo e está tudo ok, vida que segue, bora, né? Como pode ser que realmente não vá para frente, não se desenvolva. Você não chegou a ter sangramento, nada? Nada, nada. Então, assim, eu tive os 10 dias primeiros de viagem, sem saber se eu estava grávida ou não. Depois, os próximos 8 dias ali, sabendo que eu estava, mas sem saber se estava tudo bem, com aquela sensação estranha. Aí depois eu ainda ia ter mais essa semana para fazer o segundo exame, para saber se realmente outro tipo de sensação. Então, assim, foi um processo puxado pra gente, sabe? Sim. Assim, muitas emoções. Muito no emocional e não é, sabe? Agora vai, agora não vai. Então foi puxado, assim. E aí, quando eu fui fazer o segundo exame, eu tava muito nervosa antes, muito nervosa, muito nervosa. Quando o médico fez o exame, ele falou assim, realmente não evoluiu. Eu relaxei. Então, assim, eu não sofri a perda, porque eu acho que eu, inconsciente, já estava preparada para isso, eu já sabia. Tu já sabia? Sabe? Eu acho que desde o princípio, quando eu estava viajando, que eu estava com aquela sensação estranha, alguma coisa para mim dizia que não estava 100%, que não estava legal, e eu não sabia dizer o que era. Aí eu soube, né? Eu acho que e o sofrimento de não saber o que está acontecendo, do desconhecido é muito grande. Exato. E talvez A você... incerteza, né?
E daí, quando ele deu essa notícia, você pelo menos tinha uma resposta. Eu sabia... Como lidar daqui pra frente. Agora, como que eu posso sonhar? Como que eu posso viver? Exatamente. Então, assim, foi um final de um ciclo ali que foi bem intenso pra mim. Eu ainda tinha que passar pela curetagem, né? Pelo procedimento para tirar, porque eu não sangrei nem uma gotinha. Então, esse procedimento foi puxado pra mim, foi difícil, porque eu tive muita dor. Pós-procedimento, tive muita dor. Então, foi uma das situações mais difíceis que eu passei na minha vida. Você teve que fazer uma dieta também, ou não? Não, eu não tive que fazer dieta, mas assim, como pra tentar, sabe? Não, como que foi, assim, eu tinha que ser atendida pelo médico que estava no plantão, na maternidade, no Santa Luísa. Então, eu não tinha como agendar isso. Eu tinha que chegar de manhã e passar por um exame, né? Mostrar, na verdade, eu pude até levar esse segundo exame que mostrava que realmente não tinha evoluído a gestação. E eu apresentava o documento, daí eles me encaminhavam para o médico de plantão para iniciar o procedimento, né? Então, como eu não sangrei, eu tinha que introduzir um comprimido para amolecer o colo do útero e tal, e começar o sangramento. A partir daí, eles me levavam para a sala de cirurgia para poder fazer a curetagem. Só que esse período, eu cheguei na maternidade, eu acordei umas 6h30 da manhã, eu lembro, minha mãe veio para ficar comigo, o Ju ficou com as meninas em casa, levou elas para a escola e tal. E aí eu cheguei na maternidade, era umas 8 horas, peguei muito trânsito, então eu cheguei tarde, assim, fiquei das 8 até as 10h30 para ser atendida, porque daí tinha gestante, tinha mulher em trabalho de parto, e quem não tá vai ficando. Então isso foi começando a ficar puxado para mim, assim, sabe? Fui ficando emocionalmente cansativo já. Sim. Eu tenho algumas amigas que passaram por isso também. E esse procedimento, esse processo, ele é muito doloroso porque você já está fazendo uma coisa que você não gostaria de estar fazendo. E é um processo chatinho. Então, você já, querendo ou não, por mais que você aceitou bem, você está emocionalmente abalada. Porque se não, por exemplo, se tivesse evoluído, você não precisaria estar passando por aquilo. Exatamente. Então, não é uma coisa para você ficar bem, ou para o bebê evoluir. Estranha, é estranho. Então, aí, eu fiquei até as 10h30 em jejum, esperando ser atendida. Aí, quando a médica do plantão me chamou, ela falou que ia me dar uma gelatina só para eu não estar com o estômago vazio e me encaminhar lá para a enfermaria para eu poder começar esse procedimento para começar a sangrar, né? E isso poderia levar até 4 horas. A enfermeira veio, inseriu o comprimido e eu fiquei ali numa maca, eu caindo de sono, meio fraquinha, peguei, apaguei, dormi. E durante essas 4 horas de espera para o sangramento, eu não sangrei. Eu falava daí com a enfermeira, que eram as únicas pessoas que eu tinha acesso ali na maternidade, minha mãe estava ali do meu lado. Eu falava, mas como? Até agora nada, será que vocês não vão me levar? Não posso te levar lá para a sala de cirurgia, porque é só depois que você começa a sangrar, talvez a gente tenha que colocar mais medicamento. Tem mulher que chega aqui para fazer curetagem, vira à noite. Eu falei, meu Deus, não, pelo amor de Deus. Só que eu não sentia dor. Aí só sei que eu comecei a mandar mensagem para minha médica. Aí eu falei, doutora, tá acontecendo isso, eu já tô há mais de 4 horas aqui, até agora nada. E eu acho que como ela percebeu esse movimento de eu estar falando com a minha médica, não deu 5 minutos, ela voltou assim, olha, nós vamos te levar lá para a sala de cirurgia. Pode se arrumar que chegou a tua hora. Sem sangramento nem nada. Fui para uma outra maca, com rodinha lá para eles me levarem. Aí eu comecei a sentir um pouco de desconforto, uma cólicazinha. Provavelmente e tal. já o sangramento. Já cheguei, mas não chegou a sangrar, sabe? Aí cheguei lá na sala de cirurgia, o anestesista começou a conversar comigo. Eu lembro que eu apaguei e eu olhei ali, era tipo 3h55 da tarde. E eu apaguei. Quando era 4h20, 4h25, eu ouvi uma voz, né? Eu abri o olho, olhei o relógio, vi que era esse horário, então tinha passado tipo menos de meia hora o procedimento. Então o enfermeiro falou assim, Fernanda, já acabou o procedimento, tá tudo bem, a gente vai te levar para a sala de recuperação. Aí eu acordei e me levaram para lá. Aí eu comecei a sofrer. Aí eu comecei a sentir dor. Depois. Depois. E não era pra eu sentir essa dor depois. Eu já tava com medicamento na veia pra dor, que era o Tramal. Assim, eu senti muita dor. E eu chamava as enfermeiras, pelo amor de Deus, me ajude, me ajude. E minha mãe lá fora, sem saber o que estava acontecendo comigo. Aí elas falaram, tua saturação tá boa, teus batimentos estão bons. Você já tá com medicamento pra dor. Eu não sei o que fazer pra você, eu não tenho como te ajudar. E ia pra lá. De repente eu dor. E as mães com os bebezinhos em volta, assim, nos outros boxes, né? Difícil esse
momento, meu Deus né? do céu. E daí eu dor, e eu gemendo de dor. Eu nunca senti tanta dor em toda a minha vida, sabe? E eu não tinha noção de tempo, porque esse lugar que eu tava, eu não tinha como ver nenhum relógio. E eu pedia pelo amor de Deus, chame o anestesista, chame alguém, eu preciso de alguma coisa mais forte e tal. E foi nada. Aí lá nos finalmente, ele veio, falou comigo, e eu já tava assim, com as minhas mãos, o meu rosto formigando. Ele falou, você tá tendo uma crise de ansiedade. E com dor e com tudo, né? Ele me deu, acho que foi, elas falaram que foi qual é aquele medicamento bem forte para dor? Morfina. Morfina. Aí ele me deu morfina e eu ainda tava naquela ansiedade, eu procurei me acalmar e tal, e tinha uma mãezinha com um bebezinho do lado, e falei, eu posso conversar com você só um pouquinho, só pra eu me distrair? Dela, claro que pode, não sei o que, né? Daí eu olhei o bebezinho dela, comecei a falar, sabe? Tipo, só Que pra bom que tirar você um teve foco. essa ideia na hora, né? Porque Que bom ela que você é uma tava aqui, pessoa ó. Eu peguei e comunicativa. puxei a cortina e falei, eu posso falar com você só um pouquinho, porque eu tô com muita dor, eu só quero me distrair. Sabe? Ela, claro! Só que daí eu acho que as enfermeiras começaram a ficar, ai, o que essa guria tá atrapalhando, né? O momento da... Me colocaram num outro lugar. E aí eu vi um relógio, já era 7 horas da noite. E daí isso te deixou mais Eu ansiosa, fiquei e aí 3 foi. horas lá, morrendo de dor. Depois da morfina passou, aí deu uns 20 minutinhos lá, me levaram pra enfermaria de novo. Aí minha mãe, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo com você? Minha mãe ficou sem saber o que estava acontecendo comigo durante todo esse tempo, me esperando lá fora. Porque ela viu que o procedimento durou só meia hora, porque aparecia meu nome lá, já tá em recuperação. Nossa, Eu que fiquei 3 susto pra horas em família. recuperação. E o Júlio ligava pra minha mãe nada, meu pai ligava e nada, e minha mãe também não sabia o que estava acontecendo comigo. E aí só sei que subi, e ela falou assim, não, você vai ter que se alimentar antes de ir embora e tem que fazer xixi. Depois que você fizer xixi, daí você pode ir embora tranquilo, tá liberada. Tomei uma sopinha lá, fui no banheiro, falei, ok, posso ir embora. E aí, minha mãe não dirige meu carro. E tu não podia dirigir, Eu não podia claramente. dirigir. Aí a moça me levou na cadeira de roda até lá na frente. Mãe, você vai ter que pegar meu carro ali. Não, porque não sei o quê, porque meu carro era automático. E ela só lembrava de como dirigir um carro manual e não sei o quê. Faz muito tempo que eu não dirigi um carro assim, porque não sei o quê. Assim, que ela levou quase 10 minutos para chegar na porta da maternidade. Eu falei, moça... E ela tinha que liberar outras pacientes lá. Aí eu falei, moça... Se você não me deixar dirigir, a gente não vai sair daqui hoje. Ai, mas eu tô fazendo errado. Eu falei, tá tudo bem. É muito mais fácil eu chegar viva e bem, eu dirigindo, do que se minha mãe for voltar pro dirigir. hospital depois, né? Gente, Só sei que foi assim. Fui dirigindo foi até em o pior casa. momento, eu acho, então, dessa sua experiência, foi essa a parte. curetagem. Ele foi... Antes até eu tinha conversado com amigas minhas que tinham tido. Sim. E aí uma amiga minha falou assim, amiga, já peça pra eles te darem remédio antes pra dor. Antes. E eu pedi... E eu, pelo que eles falaram, durante o procedimento eu já estava com outra mal na veia, mas não foi suficiente. Entendi. Eu acho que gerou ansiedade e tudo que daí piorou junto. tudo, Então, né? assim, o antes não foi um processo longo, né? O que aconteceu antes, desde que eu descobri até chegar na curetagem, mas eu sofri mesmo dor Foi mais a questão de tirar. É uma situação mesmo. bem complicada, Chata. assim, mais na curetagem. Mas, claro, tem mulher que passa por esse procedimento, né? Não vou assustar, porque às vezes alguém pode estar passando por isso. Mas, assim, E vai é bem muito mais de mulher para tranquilo, mulher. E eu também ouvi outros relatos de mulheres que não sentiram nada. Essa pessoa que estava do meu lado com o bebezinho falou assim, eu já fiz 2 vezes. E eu não senti nada. Mas o teu bebê arco-íris, eu acho que ele falei, não, tudo bem, eu já tenho minhas bebês lá, já tenho, tá tudo ok, tá tudo certo. Eu Foi acho do que isso jeito que tinha ajuda, que né? ser. Do que se é uma pessoa que, tipo, ainda não tem filhos e é a primeira vez, eu acho que é um susto um pouco maior. Exatamente. Mas você acha que, de alguma forma, essa experiência, né, de ter um aborto, ela impactou a tua maternidade, um olhar diferente, ou quem sabe das meninas, da família? Eu acho que sim, de certa forma, né? Porque esse maternar é uma coisa que fala muito alto em mim, assim, sabe? Tipo, ter elas perto, sabe, ter esse convívio com elas, tá sempre acompanhando cada fase, cada coisinha delas. Então, assim, foi uma novidade. Eu gostei muito de poder ter passado por essa experiência delas terem essa... Nossa, a mãe tá grávida, a mãe vai ter mais um bebê. Só que ao mesmo tempo, poxa, não foi como a gente imaginava, né? Deus... Isso já ensina elas também já desde ensinou pequena elas, a lidar e eu sempre fui muito transparente com elas, aberta, sabe? Então, eu sempre falei, tá acontecendo isso, isso e isso, por causa disso, disso e disso, a mãe tá assim, a mãe tá assado. Então, tudo que é situação, não fico fantasiando muito, sabe? Claro,
Eu sempre falo para elas a real e de acordo com a linguagem que cada uma vai entender, né? Com o seu processo ali, com a idade que elas têm. Foi uma situação interessante, com certeza nos uniu mais como família, né? Porque... Sim, tanto na alegria quanto depois na tristeza, né? Até porque vocês compartilham o mesmo sentimento. Exato. Principalmente você e o seu marido, Exato, né? Que é de perder um filho, as meninas de perder um irmão, uma irmã ali. Então... E ele é muito intenso nisso, assim, sabe? Ele, meu Deus, vocês compartilham o mesmo sentimento, então isso acaba unindo também, né? E a gente aceitou, né? Depois conversando com a médica e até com o profissional que me atendeu no exame, ele falou, olha... a natureza se encarregou, né? Porque quando é um embrião que não é compatível com a vida, a natureza mesmo se encarrega de não dar sequência, de não evoluir. Então não pense que foi algo que você fez ou que você deixou de fazer. Isso tinha que acontecer e é isso. Então, eu acho que a gente tem que aceitar, né? Porque eu acho que a gente, levando a vida mais leve e aceitando as coisas que vêm pra nós, eu acho que o sofrimento é menor, né? Com certeza. E já tendo 2 meninas maravilhosas, os teus sonhos também deixa também essa experiência um pouco mais acolhedora, digamos assim. Com certeza, né? Com certeza. Deixa eu te perguntar pra gente ir finalizando. Se você pudesse dar um conselho pra Fernanda, que estava super ansiosa pra ter o primeiro filho, hoje, que conselho você daria? O que você falaria pra essa Fernanda? Meu Deus. Ai, viva o momento. Ai, só um? Não, pode ser vários. Tenho certeza que muitas mulheres podem estar passando por esse momento e querem muitos conselhos. Eu acho que como mãe, assim, não sei se eu posso falar como arrependimento. Eu gostaria de poder voltar no tempo para ser uma mãe mais carinhosa com a Amanda, sabe? É claro, a gente se julga muito, sabe? Você vai ver, quando você tiver os teus, a gente sempre acha que a gente tá errando, a gente sempre acha que a gente podia fazer melhor, que isso, que aquilo. Então, assim, com o que eu tinha na época, eu dei o meu melhor, sabe? Eu sei que eu fui uma mãe presente para ela, eu fiz muito por ela, o que eu pude, mas assim, eu acho que o principal conselho que eu me daria, ou que eu dou para as mães que ainda vão passar por isso, é aproveitem cada momento, estejam presentes. Sabe? Quando tiver, esteja ali, quando né? estiver, esteja ali, porque passa tão rápido. Até hoje em dia, assim, quando eu vejo uma mãe com um bebê ou uma amiga grávida, eu falo assim, aproveite, curta muito esse momento, porque vai passar rápido e você vai morrer de saudades. Hoje eu vejo elas grandes e eu penso assim, eu não tenho mais bebê. O meu bebezinho já vai fazer 7 anos, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que esse é o principal conselho, assim, curta cada momento. Curta. Muito bom. Desde do parto ali, que não tem momento na vida que supere. Assim, você vê teu filho pela primeira vez, você pegar no colo, sentir o cheirinho, não tem explicação, não tem momento mais maravilhoso na vida, assim, ó. Sério, Muito é bom. único, é muito gostoso. É muito legal, é muito gostoso te ver falando. Eu fiquei muito feliz de te trazer, porque você representa muito uma energia, assim, bem trabalhada do feminino, da mulher, sabe? De aceitar essa coisa do lar, do ser mãe, do querer ser isso e não querer esconder que você gosta disso, de que você sonha com isso. Eu tenho uma amiga muito especial que ela sempre se cobrava muito e vinha muito isso da família também, de que ela tinha que trabalhar, ganhar o dinheiro dela, fazer as coisas dela, sendo que ela sempre teve o sonho. Ela me falava, se eu pudesse, eu ficava em casa só cuidando da minha casa e da minha família. E eu falei, e você tá feliz tá tudo assim, bem, tá tudo bem. E hoje ela né? consegue isso, sabe? Ela construiu ali a vida dela de um jeito em que ela já é mãe, ela tá casada, ela tem as coisinhas dela, ela foi por um caminho e ela acabou indo trabalhar com os negócios da família, para tocar os negócios da família, porque isso poderia viabilizar o sonho dela de ser mãe, de ser dona de casa. Possível. Exatamente. E ela tá muito feliz com isso. Com certeza. E também o fato de eu ter saído do banco e ter buscado empreender, abrir uma loja de cosméticos, ok, não era bem o que eu imaginava, fechei e agora tô começando se reconectar uma carreira nova ali como corretora de imóveis. É uma carreira ali que também me dá essa disponibilidade, essa flexibilidade para estar perto delas, para atender o que elas precisam. É algo que eu consigo levar em paralelo ali. Eu acho muito legal, porque você
consegue adaptar a sua vida para que você não precisa escolher entre uma coisa e outra. Você consegue ter os dois. Eu tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas que vão ouvir esse podcast. Que bom, fico e eu quero feliz. te agradecer Meu por vir Deus, compartilhar eu um que agradeço. pouquinho É uma honra. da tua história, que é diferente da minha, né? Dessas questões de como a gente começou. Eu ainda vou ser mãe, a gente ainda vai ter muito para o que trocar, né? Certeza. Enfim, eu queria muito realmente trazer esse outro lado da moeda, né? Porque eu tenho certeza que pessoas vão se identificar com você, pessoas como eu que vão olhar para você com curiosidade e com interesse, porque tudo aquilo que é diferente de como eu vejo, de como eu vivo, me interessa muito, né? Eu acho que eu aprendo muito vendo... E até pra gente se ver nesse lugar, também, né? Sei lá, também. porque às vezes a gente não se conhece, não se enxerga de uma outra forma. Não, eu sou assim, mas e se eu fosse assim? Será que isso não faz parte de mim? Exato. Pode ser, né? E também de aprender com o diferente. Porque se eu trouxesse pessoas que só pensam como eu não evoluiria tanto. É verdade. Então acho que é muito legal a gente trazer essas trocas de pessoas realmente que pensam diferente pra gente evoluir. Eu acho que isso é muito válido, com né? certeza. Então, muito obrigada Eu mais que uma agradeço. vez. E vocês que estão assistindo aqui, que são novos, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de se inscrever no canal, porque toda semana a gente tem episódios novos. Vocês que já são aqui da nossa super comunidade, deixa o seu like pra saber se você gostou. Fernanda, posso deixar seu Instagram aqui pro pessoal? Por favor, por Tá. favor. Vai estar aqui embaixo. Quem quiser também tirar dúvidas com a Fernanda, compartilhar, é só entrar em contato Vai com ser um ela. prazer. Que bom, obrigada, tá? Eu que agradeço. Gente, eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau.